Bom, a gloriosa nação cearense de passado tão ilustre encontra-se hoje de joelhos diante do crime organizado. Ou será que não é nada disso? Aqui quem fala é o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, o núcleo de resistência política institucional ao governo Bolsonaro, composto principalmente pelos governadores dos estados nordestinos, não se aguentou de pé nem uma semana. O governador do Ceará, uma das principais figuras desse núcleo, teve que pedir com urgência ajuda ao governo federal para conter a onda de ataques no seu próprio estado. E esse pedido de ajuda foi dirigido a nada menos que Sérgio Moro. Sérgio Moro, como todos sabem, é o inimigo público número 1 do PT, uma das figuras mais execradas pelos petistas ao longo desses meses, sendo inclusive assacado como juiz corrupto e venal, capaz de acusar o seu líder máximo ou de condenar o seu líder máximo sem prova alguma. Sérgio Moro respondeu a esse pedido de ajuda com imenso espírito público, mostrando toda a sua dignidade, mandando imediatamente tropas federais ao Ceará, e esperamos que com a ajuda dessas tropas e a reestruturação da polícia local, os cearenses consigam afinal recuperar sua paz. Agora, olha, a maioria dos cearenses que votou em Camilo Santana sabia que estava correndo um risco calculado, porque desde 2017 o Estado vinha experimentando episódios policiais muito graves que denunciavam a inoperância da polícia e a incapacidade do poder público de responder adequadamente já naquele momento para conter a onda que fatalmente viria e que chegou agora ao Ceará, né? Então arriscaram, mas infelizmente todos os cearenses, inclusive os que não arriscaram, estão perdendo. Uma outra coisa também grave nesse episódio é que todo mundo sabe que o PT é hoje uma organização dirigida de dentro da cela de uma prisão. O seu principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, está preso, é um criminoso condenado e mesmo assim dirige de dentro da cadeia as ações do seu partido, num nível muito preocupante. E aí vem a questão: se o PT, que é o maior partido do Brasil, partido legal, né, pode ser dirigido de dentro da cadeia, por que as organizações criminosas não podem? Se o PT recebe de dentro da cadeia recomendações para atacar o judiciário e a polícia, inclusive em fóruns internacionais, por que o crime organizado não pode fazer o mesmo aqui dentro dos meios que são próprios do crime organizado? Bom, há também uma incapacidade histórica da esquerda em lidar com a questão da segurança pública. E aqui no Brasil nós tivemos um exemplo muito claro disso na evolução histórica recente do estado do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a partir de um movimento gerado por uma intelectualidade esquerdista, artistas e tudo mais, criou-se a ideia de que o criminoso comum, o ladrão de banco, o traficante, eram vítimas da sociedade capitalista. Não eram criminosos, mas antes não eram eles assim os executores, mas eram antes as vítimas do sistema. Era uma espécie de Robin Hood que tiravam dos ricos para darem para os pobres, ou como disse uma professora universitária da UFRJ, eles eram a vanguarda da luta de classes. E os cariocas acreditaram nessas fantasias e votaram nesses últimos anos numa série de candidatos de esquerda que marcaram profundamente a política do Rio de Janeiro, principalmente a política de segurança. Foram eles
Leonel Brizola, que governou o Rio 2 vezes, Marcelo Alencar, da ala mais à esquerda do PSDB, Antony Garotinho, que se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, Benedito da Silva, que governou o Rio por uns 6 meses mais ou menos, que era do PT, Rosinha Garotinho, que se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, e finalmente os dois mandatos de Sérgio Cabral, né, que é filho de um comunista histórico muito respeitado no passado, né, que, embora fosse do PMDB, né, vivia sob as asas e era super acolhido, sempre foi aliado fiel da linha ideológica petista e principalmente de Lula e Dilma Rousseff. O Lula chegou até a criar uma espécie de chamada para a campanha de Sérgio Cabral em 2010. Abre aspas, votar no Cabral é quase um dever moral, fecha aspas. Olhem agora onde é que está a moral do Cabral e a moral do Lula, para quem ainda pensa, né? Bem, e qual é a causa do fracasso da esquerda na questão da segurança pública? Além dos outros fracassos, evidentemente, mas vamos nos concentrar aqui na questão da segurança pública. A meu ver, é um problema de origem. A esquerda parte do pressuposto que os conflitos sociais, que as diferenças sociais são fruto da exploração consciente, criminosa, cruel de um pequeno grupo sobre uma maioria inerme. O crime de exploração, tipo da sociedade capitalista, é um crime, na concepção da esquerda, triplamente qualificado em todos os sentidos. E se você é uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, até vergonha na cara, e entra para um partido de esquerda, você, é claro, já vai entrar posicionado a favor de um grupo e contra o outro, independente da natureza do conflito que surge durante a sua gestão. E é isso que a esquerda faz. Ela se transforma, quando sobe ao poder, no braço expropriador de quem produz de quem produz muito, para quem produz pouco, não produz e até sabota a produção. Os socialistas clássicos, né, chamados comunistas, eles tinham uma política mais racional, mais lógica, mais coerente em função dessa crença. Eles simplesmente, ao subir ao poder, exterminavam fisicamente todo mundo da classe oposta, da suposta classe opressora, e aí ficava simples resolver os problemas do país. Mas os socialistas latino-americanos, em especial os brasileiros, tentam compor com todo mundo, e o resultado que sobra é a corrupção e a criminalidade. Aqui no Brasil, eu acho até que a nossa esquerda mudou um pouco esse conceito e transformou o Estado, ao invés de ser um braço expropriador, se transformou numa cartola de mágico que dava benesses para todo mundo, contanto que segurasse o projeto de poder desses socialistas. Então, durante os governos petistas, apareceu o Bolsa Família, que transferia renda para aqueles que estavam em situação de pobreza muito forte, muito precária. Teve o Bolsa Bandido, para quem não só não produzia, como sabotava a produção. Teve o Bolsa Empresário, né, para aqueles setores da classe alta que, evidentemente, não ia ficar parado diante da transferência impune de renda do seu grupo para os menos favorecidos, por meio de bilhões concedidos a juros subsidiados pelo BNDES, às nossas custas, é claro, né? Para os de baixa renda também houveram aumentos salariais acima da inflação. E para a classe média, além do ódio de uma filósofa descompensada, né, houveram subsídios para as prestações da casa própria. Ou seja, o Estado foi distribuindo para todo mundo, que quem chiasse mais recebia, né?
E aí não é de admirar que a crise brasileira tenha atingido a nossa sociedade da forma violenta como atingiu. Bem, além dessa questão, digamos assim, mais específica e até diria assim mais natural da evolução desse episódio, surgiu recentemente uma outra versão que eu quero crer não seja de forma nenhuma verdadeira, seja apenas uma especulação ou, quando muito, um aviso do que pode acontecer, que seria o fato de que seria a acusação de que o governador do Ceará de alguma forma estaria estimulando esses ataques para conseguir uma intervenção federal e, com isso, barrar as reformas importantes que a sociedade brasileira precisa nesse momento e que só podem ser feitas por meio de uma emenda constitucional. Bom, isso é muito grave, muito grave. Existem alguns elementos esquisitos. Uma é a mudança brusca da política de segurança do governador, que está sucedendo a si mesmo, e que, portanto, é uma continuidade, mas em termos de política de segurança ele mudou praticamente da água para o vinho. Há um certo desconforto que a gente consegue perceber no olhar do atual secretário de segurança do Ceará, quando dá entrevista na televisão, e que pode denunciar diversas coisas, tanto o conhecimento do que está acontecendo nos bastidores, como a surpresa diante da violência dos ataques. Disse também que o governador deu férias a mais de 40% do efetivo da Polícia Militar justamente nesse período de férias, mas isso pode ser também explicado por uma circunstância, digamos assim, casual. Eu acho que o elemento mais esquisito dessa história toda é que, apesar da violência dos ataques e do grande número de ataques, até agora, no 7º dia de ataques, nenhum policial ou civil inocente foi sequer ferido. Os ataques são desferidos cirurgicamente contra a propriedade privada e pública do estado do Ceará. No estado. Bom, a questão aí realmente isso aí é uma possibilidade, mesmo que não seja um fato no atual momento, essa questão do Ceará. Isso é um fato que agora se abre, é uma possibilidade ou um lance que se abre para uma classe política que não preza muito pela ética e pelo cuidado com o país. Eu acho que o governo de Temer, que inaugurou essa questão da intervenção no Rio de Janeiro para se safar da completa derrocada no Congresso, foi um ato puramente político de um governo desmoralizado de direita, diga-se de passagem, mas que sempre esteve aliado com a esquerda. Eu acho que o governo Temer abriu a caixa de Pandora da política brasileira por meio dessa intervenção. E acho que, se não tomarmos cuidado, isso aí pode redundar em muita coisa negativa. Essa gente continua brincando com fogo.